Vamos jogar uma partida ,15 minutos aqui no Lichess. Começou a partida com uma abertura de peão do rei, uma abertura aberta. Aqui eu tenho a opção de jogar ou a italiana com o bispo C5 ou a defesa dos dois cavalos com o cavalo F6. Eu vou jogar bispo C5, que é Gioco Piano, abertura italiana, muito famosa, muito clássica. Esse lance eu não conheço. Normalmente é melhor desenvolver. O lance mais comum aqui é C3, mas é interessante jogar com o cavalo C3. Ozzy, para de jogar as coisas no chão. Já que ele perdeu esse tempo aí, eu vou aproveitar para continuar meu desenvolvimento. Ataco o peão central dele, muito importante na abertura desenvolver todas as peças. O cavalo C3 inverte para a abertura dos 4 cavalos. Não é tão inocente feito parece. Nós estamos usando um tempo 15-5 que eu não falei antes. A gente tem que tomar muito cuidado com bispo G5 e cavalo D5. Então vou jogar aqui um D6. Para desenvolver o bispo de C8. E vou jogar um lance aqui estranho, porque o normal é desenvolver esse bispo ou fazer o roque. Mas eu já quero neutralizar essa ideia aqui de alguma forma. Por exemplo, se eu jogar um dama E7 aqui, agora eu estou levando o cavalo D5. Então eu vou jogar cavalo D4. Eu movo pela segunda vez com a peça com a ideia de jogar C6 e cortar esse cavalo D5 aqui definitivamente, que é uma coisa que pode ser perigosa com a cravada. Esse lance aí teoricamente não ameaça nada, né? Se eu tirar o cavalo ele vai me dar mate, mas eu não vou tirar o cavalo. E olha que interessante, né? O C6 agora, se eu não tivesse esse C6, ele podia jogar cavalo D5 e começar a me pressionar aqui, né? Mas com C6 eu fico um jogo muito confortável. Eu tenho um par de bispos, que ele também tem, aliás, né? Não é nenhuma vantagem, os dois têm. Mas eu vou neutralizar esse bispo dele aqui com o bispo E6, que é uma das grandes ideias da Gioco Piano. H6 é para não levar a cravada aqui. Poderia ter deixado, viu? Não é assim o fim do mundo quando você ainda não está rocado. Ele quer meu bispo. Não vou deixar. Mas qualquer coisa, mesmo pisar na tela, tá, amigão? Pisar na tela dá problema. Dá problema por quê? Porque desliga o computador. Pisar no celular também, o que acontece? Desliga o celular. Então tô aqui de volta. Vocês estão vendo que minha voz não está coordenada com o vídeo. A culpa é dele. Pisou no celular, desligou o celular e aí a partida ficou sem som original.
Mas eu vou narrar o que aconteceu, porque na verdade a partida foi muito interessante. O adversário tomou meu bispo e abriu a coluna A para mim, que é uma certa vantagem. Infelizmente eu já analisei com o computador, então algumas coisas que eu falei no vídeo eu não vou repetir aqui. Quem sabe muito leitura labial, Ozzy, não desliga esse troço de novo não, vai perceber o que eu falei. Mas aí eu tomei em B3, ele retomou, e a vantagem que eu tenho aqui é na estrutura de peões. A minha estrutura de peões é melhor do que a dele, e eu tenho mais condições de atacar. Por exemplo, ponto B3 é um peão dobrado, é um peão indefeso. É lá que eu tenho que tentar pressionar. Então, o plano passa a ser o mesmo, né, gente? Entrar nas... Não pisa de novo, não, Ozzy. Nas... Deixa eu aqui. É a chefe pedindo para sair para ver se não atrapalha o vídeo, que tem horas que eu tô gravando. Eu tenho que tentar penetrar no campo dele, de alguma forma. Eu vou mostrar o restante da partida para vocês. Eu tinha feito uma narração com o tempo correndo, ao vivo, mas ficou muito estranho, não concatenando as ideias. Então eu vou mostrar direto a análise do computador, porque teve uns erros muito instrutivos. Infelizmente eu perdi o resto da gravação. Então eu vou fazer dessa forma para a gente não quebrar nossa sequência e poder aprender algumas coisas instrutivas que aconteceram nessa partida. Depois do C5, as brancas jogaram cavalo C3, eu dama E6 e ele cavalo D5 assim mesmo. Que é um erro, porque depois de cavalo toma cavalo, peão toma cavalo, ele fica com os peões D dobrado e B dobrados. Seguiu dama G6, dama E4. Se eu trocar, eu conserto a estrutura de peões dele. Mas eu poderia jogar F5 aqui, mas acabei jogando roque. Ele dama C4, ameaçando dama B5, e não tem uma forma cômoda de defender o peão de B6, que a torre em A6 ficaria muito mal colocada. E fora que a dama dele está entrando aqui, por exemplo, em D7. Por isso eu joguei dama F6, ele F3, eu dama E7, ele torre de A é 1, eu dama D7 para sair da linha da torre dele, F4, ótimo lance. A pessoa tem que jogar dinamicamente quando está na posição inferior, estrategicamente falando. Desvantagem estática, que é difícil de mudar esses peões dobrados. Ele joga mais dinâmico, é o correto. Eu F6, ele F5, ótimo lance, ganha espaço na ala do rei para atacar. B5, dama E4, torre C8, torre F3, torre F7, torre G3, rei H8, torre G6, e as ameaças dele na ala do rei começam a ficar mais concretas. Dama C7 para puxar um contra-ataque na ala da dama, torre E3, C4, B toma C4, B toma C4, torre G3, C4 toma D3. Ele tinha que tomar esse peão, e agora ele jogou dama H4, e aqui um momento muito instrutivo da partida. Meu lance correto era D2, como o Nisold fala no meu sistema, avançar os peões passados. Mas a minha preocupação aqui, eu joguei dama E7 para proteger F6 e A6, porque eu estava preocupado que, caso eu jogasse D2, ele jogaria torre H6, G toma H6, dama toma H6, torre H7, e no lugar de dama D2 sugerido pelo computador,
Dama captura F6, cheque. Por quê? Torre G7, dama H6 cheque, rei G8, torre toma torre, dama toma torre e agora dama E6 cheque. Foi o cálculo que eu fiz durante a partida. Só que eu esqueci de um simples e fácil detalhe. Eu estou fazendo outra dama, pode cair a torre aqui sem nenhum problema. Então dama E7 foi o erro, deixei passar uma vitória fácil. E depois de torre toma D3, dama C7, torre C3. Para ele é ruim trocar peças, ele está propondo trocas. Dama D7, torre F3, torre C5. Essa manobra dele aqui, ele evitou a troca, mas me deu tempos. Dama E4, dama B5, que eu já estava me sentindo muito confortável. Tá caindo peão de D, tá caindo peão de B. Ele jogou torre C3. O computador recomendava ele continuar o ataque lá na ala do rei. Eu dobrei, que não era o melhor era tomar o peão direto. Durante a partida eu temi que ele passasse esse peão de D, assim. Mas não tem o mínimo perigo, não. Estou ameaçando dama D4 cheque aqui. Vai trocar as damas e esse peão está completamente controlado e eu fico muito ganho. Eu joguei torre de F, C7, torre G3, dama toma B2, torre toma C5, torre toma C5, torre D3. Mais um erro dele, ele tinha a possibilidade de jogar dama A4, com ideias tipo dama E8, dama A8 e ter algum contra-jogo. Eu dobrei na sétima. O lance correto era dar um cheque e jogar B5 para evitar o dama A4. Ele A4, eu torre C1 cheque, que foi um erro. A jogada correta era torre E2, porque agora ele não tem dama F3 por causa desse garfo aqui. Seria o momento ideal para jogar torre E2. Eu deixei passar, joguei torre C1 cheque, rei H2, dama F2, torre B3. Ataquei a dama agora com torre E1, mas agora ele pode jogar dama F3. Eu dama G1 cheque, rei G3 e era o momento de recolocar a dama em D4, mas eu joguei B6 para defender o peão. Era muito melhor coordenar as peças aqui, já ameaçava avançar o peão E. Dama F2, foi o lance que eu não vi na verdade. Dama toma dama, rei toma dama. Torre D1, torre B6, torre toma D5. Essa hora aqui eu achei que eu tinha uma vantagem muito boa, mas o computador dá 0.4. Recomendo jogar simplesmente torre A6 e ir avançando o peão devagarzinho. Só que ele jogou G4 e o H5 para quebrar a estrutura foi um bom lance. Rei G3, H toma, rei H7, rei H4. O computador ataca de frente o peão aqui, que não é um lance muito fácil, mas na verdade é lógico, não? Porque depois eu posso avançar os meus peões ligados. Eu joguei torre D4, A5, torre A4, A6, D5, torre D6, D4, rei H5, torre A1, rei H4. Aqui ele ficou passando lance. O computador joga G5 direto, tentar trocar alguns peões, já que a minha torre está meio escravizada aqui por causa desse peão. Dei cheque, rei G3, ele voltou, eu voltei, ele voltou, torre A3. Não era o melhor lance, para o lance que ele propõe é muito difícil. O lance que ele propõe é rei G8. Minha preocupação era do rei entrar aqui durante a partida. Mas o problema é que ele está levando mate, né? Torre cheque, rei G3, torre mate. Então não tinha essa manobra para ele. Eu podia ativar o rei aqui um pouco, sim. Que os cheques laterais aqui, a torre está muito próxima. Eu teria como ganhar uns tempinhos aqui, né? Mas eu joguei torre A3,
Ele G5 foi o melhor. Tomei, tomou. Torre A4, vou passar um pouco rápido aqui que já está empatado, mas teve emoções pela frente. F6, G toma F6, rei toma F6, E4, torre D7, cheque, rei H6, A7, E3, torre toma D4. Não posso tomar o peão, a torre, porque ele promove, mas tinha que dar um cheque no rei dele e depois tomar o peão. É muito importante conferir todos os cheques. As pessoas que aprenderam no sistema que eu aprendi deixam passar esse simples detalhe. Então, para quem é mais jovem principalmente, grava, né, gente? Cheque primeiro, depois captura. Aqui eu joguei torre, toma peão, deixando passar esse cheque ótimo. E ele tinha torre H4 mate. Ufa, Deus é grande, escapei bonito aqui agora. Torre E4 ele não viu. Na partida eu vi imediatamente, joguei rei H5 e empatou depois de torre E3, rei G4, torre E6, torre A5. Uns erros instrutivos aí. Na próxima vez eu consigo fazer direito o vídeo. Muito obrigado por assistirem. Até o próximo.